Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia para quem está assistindo a tia pela parte da manhã e boa tarde para quem está assistindo a tia pela parte da tarde. Vamos para a nossa disciplina de matemática com frações equivalentes. Vamos lá? Vamos juntos aprender, certo? Eu aqui, vocês aí, cada um na sua casinha. Vamos, frações equivalentes. Frações equivalentes são frações diferentes que representam a mesma parte do inteiro. Frações, né, no plural. Equivalentes são frações diferentes que representam a mesma parte do inteiro. O professor Antônio pediu aos alunos do 5º ano que encontrassem frações equivalentes a 1/2. Depois de muito pensar, os alunos tiveram a seguinte ideia. Lúcia apresentou a fração 1/2 com a metade de um quadrado. Olha, aqui, né? 1/2, a fração está aqui. Quer dizer, o numerador representa a parte que foi tomada, numerador, e o denominador, a parte que é dividida. Denominador, olha, 1, 2. E a parte que foi tomada, que aqui só 1/2. Aqui esse quadrado representa 1/2. É a Lúcia, né? Então, a Lúcia apresentou a fração 1/2 com a metade de um quadrado, tá? Aqui, ó. Viu? Aqui é retângulo, aqui é o quadrado, tá bom? A partir da representação de Lúcia, seus amigos copiaram o mesmo quadrado com a metade pintada e, em seguida, traçaram linhas verticais, tá? Para obter frações equivalentes. Observe como seus amigos Juca e Bia fizeram as suas frações, ó. Tá? O quadrado aqui o mesmo, né? 3/6, né? Dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tomada 3. 1, 2, 3. Aqui a parte de Bia. Juca dividiu o mesmo quadrado, né? 2/4, né? Dividiu em 4. 1, 2, 3, 4. E foi tomado 2. Bia, 3/6. Juca, 2/4, né? E a Lúcia, 1/2, lembra? Então, Juca dividiu seu quadrado em 4 partes iguais e pintou 2 partes, obtendo assim a fração 2/4, tá certo? Vamos aqui observar que a parte pintada por Juca corresponde à mesma área da figura por Lúcia, tá? 1/2 e 2/4, olha, a mesma parte, tá? Ó. Só que foi dividido em mais parte aqui com o Juca, né? Então, 1/2 e 2/4 são frações equivalentes, tá? 1/2 e 2/4 são frações equivalentes. Vamos seguindo com a nossa fração equivalente. Bia dividiu seu quadrado em 6 partes iguais e pintou 3, obtendo assim a fração 3/6, tá? Observe que a parte pintada por Bia corresponde à mesma área da figura pintada por Lúcia. Ou seja, a Lúcia 1/2, o mesmo tamanho, e 3/6, tá? 1/2 e 3/6 são frações equivalentes, quando dá para ser dividido, tá? Então, desse modo, podemos afirmar que 1/2 é igual a 2/4 é igual a 3/6. Por quê? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes, presta atenção, 3 vezes 1, 3, né? E 3 vezes 2, 6. Tá? O mesmo número com 2, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6, tá? Estamos trabalhando com ele, ó. 2 vezes 1, 2.
2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, quando nós podemos multiplicar ou dividir com essa fração e der a fração, né, números inteiros, ok, é porque elas são frações equivalentes. Frações equivalentes são frações escritas com números diferentes, porém representado a mesma parte do inteiro. Então, esse 1/2, né, ficou representado em 2/4 e 3/6, que multiplicado por 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3 e 3 vezes 2, 6. Viu? Não deu certo? Então, são frações equivalentes, tá? Aí é a parte, né? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? Dividido em 5 e pitado a 3, ó. 1, 2, 3. 3 quintos, ele é igual, tá aqui. 3 quintos vezes 2 dá 6. Frações equivalentes, olha como a gente se faz. 3 quintos é igual. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Podemos, ó, vamos trazer para cá. 10, 6 décimo. 6 décimo é igual, vamos lá, 6 décimo. 6 vezes 2, 12. 10 vezes 2, 20. Estão vendo aqui? E aqui, olha, né? 3 quintos. Aí aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 décimo e 12 vinteavos. Aqui são essas frações: 3 quintos, 6 décimo e 12 vinteavos, representando em forma de gráficos de desenho. E 3 quintos, 6 décimo e 12 vinteavos são frações equivalentes, tá? Então, 6 décimo, 12 vinteavos são frações equivalentes de 3 quintos, tá? Note que os numeradores e denominadores foram multiplicados por um mesmo número para obter uma fração equivalente. Lembra? Olha, o mesmo número, ó, 1/2. Todas essas aqui são frações equivalentes de 1/2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Olha, a gente vai falar, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Sempre com essa fração aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5, né? 5 vezes 2, 10. 6 vezes 1, 6. E 6 vezes 2, 12. 7 vezes 1, 7. E 7 vezes 2, 14. Então, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos, 5 décimos, 6 dozeavos e 7 quatorzeavos são frações equivalentes de 1/2. Vamos agora para as frações equivalentes de 2 terços. Olha, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6, tá? Depois do 2 é o 3. 2 vezes 3, 6. Tá? 3 vezes 3, 9. 4, né, vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 2, 10. Né? 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 3, 15. Tá bom? 6 vezes 2, 6 vezes 2, 12. E 6 vezes 3, que está aqui, 18. 2 vezes 7, 14. E 7 vezes 3, 21. É só multiplicar. Às vezes tem que para dividir também, tá? Então, as frações equivalentes de 2 terços são, vamos junto quantia, 4 sextos, 6 nono, 8 dozeavos, 10 quinzeavos, 12 dezoitoavos e 14 21avos. Tá bom? Vamos seguindo. Olha, por quê? Aqui, vamos encontrar
frações equivalentes de 4/6. 4/6. Se aqui deu 12, olha, quando está assim, a gente vai ter que procurar se é de dividir ou de multiplicar, porque as frações equivalentes nós achamos multiplicando ou dividindo, tá bom? Se aqui deu 12, qual número multiplicado por 4 que deu 12? Só pode ser o 3. Olha, lembrando que o mesmo número que eu multiplicar aqui, é aqui também, tá? Então, 4 vezes 3, olha, deu 12. Então, 3 vezes 6, 18. Fração equivalente de 4/6 é igual a 12 18avos, tá? Vamos agora aqui, ó. Aqui vamos ter que procurar, né? Porque aqui deu 45, não vai ser multiplicar. Então, qual número que dividido por 15 vai dar 5? Hein? Então, se eu dividir o 15 por 3, 15 vezes 3. Não, 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, por 5, vai dar 3. Não é mesmo? 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Olha, 15 dividido por 5 vai dar 3. 5 vezes 3, 15. Eu vou dividir que número também para colocar aqui? Se eu dividir o 15 por 3, 3 vezes 5, 15. Eu dividi o 15 por 3. Tenho que dividir o 45 por 3 também. 45 dividido por 3, 15. 15 vezes 3, 45. Então, para a gente encontrar a fração equivalente, nós temos que multiplicar ou dividir. Mas se eu multiplicar esse número, se eu dividir esse número aqui por 3, eu tenho que dividir isso por 3 também. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. E 45 dividido por 3 vai dar 15. Então, ficou 5 15avos. Aqui nós vamos ter que procurar também para ver se nós vamos dividir ou multiplicar. Deixa eu ver. Então, eu acho que aqui nós vamos multiplicar, né? Porque deu 15. Então, 5 vezes 3, qual é o número multiplicado por 5 que vai dar 15? O 3. 5 vezes 3, 15. E aqui vamos multiplicar o 3 com o 8 para dar o resultado aqui. 3 vezes 8, 24. Então, a fração equivalente de 5/8 é igual a 15 24avos. Tá bom? Vamos seguindo. Olha, aí são questões do livro de vocês. Todos esses exemplos que a tia coloca já é para ajudar vocês na atividade do livro de vocês. Tá bom? Então, aqui está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá aqui, ó. Então, foram pintadas quanto? 1, 2, 3, 4. 4. Ficou 4 12avos. Só fazer o que a questão está pedindo aqui. Vamos contar? Foi dividido em 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividido, foi pintado, foi dividido em 9 partes e partes tomadas 3. Então, ficou 3 nono. Tá certo? Vamos seguindo. Vamos outros exemplos do mesmo jeito. Aqui, olha, tá? Está dividido em 16 partes. E foi tomadas quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 16 partes está dividida. Tem que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 16avos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Foi dividido em 5 partes e tomada 2 partes. 2 quintos. Aqui foi dividido em 12 partes e tomada 6. Ficou a fração 6 12avos. Tá certo? Abram o livro, vamos fazer as questões bem direitinho para acertar tudo. Vamos a mais exemplos de frações equivalentes, ó, de 1/3. Vamos lá junto com a tia, ó. 1/3, por quê? 2 vezes 1 é 2. Então, 2 vezes 3 é 6, tá? 2 vezes 3 é 6. O mesmo 2 que eu multiplico aqui também, ó. 3 vezes 1, 3.
3 vezes 3, 9. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 3, ó, 12. Vamos seguindo aqui, ó. Aqui vamos o quê? 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Né? Então, 2 aqui vai ser o quê? 3, né? 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 6, 12. Aqui, 4, né? 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. E 3, 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 3, 18. Lembrando que o mesmo número que eu multiplicar o numerador, eu também tenho que multiplicar com o denominador, tá bom? Então, 3 vezes 2, 6. 4, né? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Tá bom? 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 4, 16. É tabuada, né, gente? Vamos ter que estudar a tabuada, né? De multiplicar. Aí, quando multiplicar, nós sabemos a de dividir, que nem sempre a tia faz aqui, né? Porque deu isso, porque tanto isso por isso, não é mesmo? Então, não podemos esquecer o quê? Que aqui 4 dividido por 4 é 4. Então, 4, 4, ó. Forma-se um inteiro. 4, 4, forma-se um inteiro. Foi todo tomado. 1/2 é equivalente a 4/8. No livro tem, tá? 1/2 é equivalente a 4/8? É sim, por quê? Vamos lá. 1/2 é equivalente a 4/8. Vamos ver, ó. 1/2 é igual, ó. 1/2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, vamos trazer para cá, ó. 2, 4. 2, 4, 2, 4 para cá. 4 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Então, 1/2 é equivalente a 4/8. Tá aqui a prova. Fizemos a prova para você colocar se é verdadeiro ou falso no livro, na sua questão do livro, tá bom? Então, olha, só 2 páginazinhas. A tia já ajudou você a responder quase todo, tá bom? Com os exemplos que a tia fez, que vocês vão ter que responder só copiar, vocês vão fazer uma opção ou 2, tá certo? Em cada questão, tá bom? Então, vão resolver a parte de vocês, 114 e 115, tá certo? Beijos, meus amores, ó. Bons estudos. Estude a tabuada, porque daqui para frente é multiplicação, é divisão, em formas diferentes de ser resolvido, de ser desenvolvido, tá certo? Bons estudos. Tchau!